Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Glória a Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu fazer uma bagunça santa aqui. Amém. Eu já pedi a Deus ali para me dar um livramento, que eu vi que aqui tem um degrau, e eu caminho para lá e eu caminho para cá. Ainda bem que Deus me mostrou antes, que Ele continue me mostrando durante aqui. Levante-se do seu lugar, mas é para você sair do seu lugar, é noite de aniversário, amém? É noite de festa. Você vai sair do seu lugar e vai abençoar o máximo de pessoas possíveis. Isso, você vai sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar um pouquinho, sai do seu lugar um pouquinho e fala assim: que o Senhor te abençoe. Aleluia. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa. Se você vê um visitante aí, se apresenta a ele. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Você está vendo alguém aí que é um visitante? Fala para ele: você é muito bem-vindo, Maxwell. Deus te abençoe. Isso é uma bênção. Aleluia. Isso, abençoe, sai do seu lugar, abençoe, abençoe. Hoje é noite de festa, hoje é noite de glorificarmos a Deus por esses 18 anos de caminhada, 18 anos de aprendizado, 18 anos de crescimento. Aleluia. Isso, abençoe, abençoe mesmo. Dá um abraço nele. Talvez, irmãos, tudo que essa pessoa precisava nesta noite era desse toque, era desse abraço, para sair daqui transformado, abençoado, renovado, até mesmo curado. Aleluia. Seja as mãos de Deus neste momento, seja as mãos de Deus, seja a boca de Deus. Aleluia, amém. Também já chega, né? Agora já pode voltar para o seu lugar, já chega. Depois vocês conversam mais, Não pode dar ousadia para vocês querem já emendar, né? Aleluia. Para nós é um momento de alegria, e também um privilégio e uma honra de podermos compartilhar com vocês desta alegria, de mais um aniversário, de mais um ciclo que se finda, mas também um ciclo que se inicia, amém? Que esse próximo ano que o Senhor lhes confia como igreja, seja um ano assim, mais frutífero de todos os tempos, amém? Que você possa frutificar como nunca, para a glória de Deus, amém? Glória a Jesus. O pastor já nos apresentou, já apresentou a minha família. Eu trago um abraço da nossa igreja, Avivamento Floresta, e eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, o capítulo é o 17, o versículo é o 11, Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo é o 11, irmãos, a Bíblia diz assim, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança misericórdia, amém? E a Bíblia diz que nós devemos liberar o perdão. Livinha, eu e a Rafa, nós liberamos o perdão. Senhor, me perdoa, já tem um ano que você chegou aqui e não foi lá, aleluia. Então eu já de altar, Senhor, eu libero o perdão, em nome de Jesus. Ficamos muito felizes de saber que você está aqui e que está sob os cuidados do pastor Darlo, da Joiara, está numa casa que nós amamos, e sempre que alguém vem para cá também, igual o Maxwell, Mariana, a gente fica feliz, porque a gente sabe que está sobre o cuidado de homem e de mulher de Deus, e uma igreja abençoada, amém, frutífera, e vai ser mais frutífera ainda, você vai entender aí, amém? Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram:
Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Diga glória a Deus. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, este samaritano. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Fecha os teus olhos um instante. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer, meu Deus, por mais esse ano que esta igreja completa, servindo, meu Deus, ao Senhor, servindo aos irmãos, servindo a esta cidade. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os frutos que ela já tem dado, e já te agradecer por todos os frutos que ela ainda dará, para a glória do teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por me permitir nesta noite, juntamente com a minha família, de fazermos parte deste mês que eles estarão comemorando, um mês de aniversário, um mês de festa, um mês de júbilo e um mês de gratidão. E eu creio que por isso o Senhor colocou esta palavra no meu coração, que fala sobre gratidão. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me conceda graça e sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, à tua igreja, aos teus filhos. Que todos nós possamos ser edificados e sairmos daqui, meu Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fale conosco, fale comigo. Eu preciso tanto te ouvir, Senhor. Continue falando conosco em nome de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém. Pastor Darlon me mandou uma mensagem. Pastor, qual é o tema da mensagem? Pastor, se o senhor também tiver feito o esboço e quiser mandar os textos chaves para os irmãos organizarem, eu vou e gosto de Deus. A gente programa e Deus vai e desprograma, né? Deus é lindo, pastor, Deus é lindo, amém? E eu sou muito da velha guarda, irmão, aleluia. Sou muito da velha guarda, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar, eu gosto de anotar. Hoje eu estava olhando lá na minha Bíblia o tanto de sermão que tem dentro, mas eu mandei o texto e mandei o tema, né? E o tema da mensagem é uma pergunta: onde estão os 9? Amém? E quando eu meditava a respeito desse texto, a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor faz esta pergunta? Né? Por que o Senhor fez esta pergunta, onde estão os 9? Eu entendo que todas as vezes que Deus nos faz perguntas, Ele tem um intuito de nos ensinar, Ele tem um intuito de nos instruir, porque Jesus, Ele não é como a gente. E eu tenho certeza que talvez se fosse eu perguntando, seria perguntando com a motivação: onde estão aqueles 9 ingratos? A gente é assim, o ser humano geralmente ele é assim, a nossa natureza caída, a nossa natureza que constantemente nós precisamos levá-la à cruz. Muitas vezes a gente espera um feedback das pessoas de gratidão por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós realizamos.
Quantas pessoas no nosso meio não ficaram decepcionadas, não ficaram desiludidas e até mesmo, por que não dizer, feridas, magoadas, ressentidas por não terem recebido um feedback favorável, né, de gratidão por aquilo que ela fez, por aquilo que ela realizou. Nossa, eu fiz tanto por aquele, mas no dia do seu aniversário não me convidou. Nossa, mas eu fiz tanto por aquela igreja, eu realizei tanto, nunca fez menção do meu nome para agradecer. Muitas vezes nós fazemos com esse intuito, é da nossa natureza, irmão, é da nossa natureza, mas sem sombra de dúvidas, não é da natureza de Cristo. Quantos pastores, quantos de nós, pastores feridos, magoados e ressentidos, porque acham que se doaram tanto à igreja, acham que fizeram tanto pela igreja, mas também não foram reconhecidos, não foram honrados e não foram feitos, e aí estão assim. Mas Jesus não pergunta com essa motivação, não. Jesus não é assim. Será por que ele fez essa pergunta? A natureza de Jesus, ele nunca buscou honra para si, ele busca honra para Deus, glória para Deus. Aí nós vamos refletir um pouquinho nesse texto, e espero com a graça de Deus a gente chegar a uma conclusão aqui, a respeito do porquê Jesus perguntou, amém? 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 Então quando nós lemos esse texto, irmãos, nós percebemos algumas coisas. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que são muitas as pessoas que necessitam, são muitas as pessoas que precisam, são muitas as pessoas que estão passando às vezes por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, por momento de aflição, por momento de dor, por momentos de enfermidade, por momentos de privação. A gente vê a lepra naquele tempo, irmãos, era uma doença terrível, terrível, terrível. Uma doença que fazia com que a pessoa que ali de repente estivesse acometida daquela enfermidade, ela era separada da sociedade, ela era separada da sua família, ela agora não poderia mais trabalhar, não poderia mais desempenhar nada, não poderia mais dar um afago, dar um abraço no seu filho, dar um afago, dar um abraço no seu cônjuge, não podia mais tocar nas pessoas. Uma vez a pessoa acometida dessa enfermidade, ela deveria ser levada para fora do arraial, e vivia em um leprosário junto com outros leprosos, e até alimentados, as pessoas chegavam e jogavam as comidas, porque nem tocar, era uma doença terrível. Era uma doença tão terrível, porque além de trazer todos esses problemas, ela ainda era tida como uma consequência de pecado. Era tida como uma consequência de pecado. Não, ele está vivendo desta forma, porque pecou, porque deve ter tido algum pecado aí depravado, e Deus tocou na vida dele, e agora se encontra nessa situação. E aí, a gente vê que nesse texto haviam quantos nessa situação? 10. Então a gente percebe que são muitas as pessoas que se encontram em momentos difíceis, mas aí nós percebemos também que são muitas as pessoas que veem em Jesus uma oportunidade de terem suas vidas transformadas. Diga glória a Deus. São muitas as pessoas que de repente ouviram falar a respeito de Jesus, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus cura, que Jesus faz tudo, e aí eles acreditam e se aproximam, mesmo que de longe. É interessante essa palavra que diz que eles de longe, é bem verdade que eles estavam respeitando também a ordenança, mas fala também a natureza de muitos que querem se aproximar de Jesus a uma certa distância, até o momento em que eles são beneficiados. Não quero muito relacionamento, não quero muita intimidade, não quero muita comunhão, porque eu sei, se eu me aproximar, Ele vai confiar a mim responsabilidades, eu não quero responsabilidades. Amém?
Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que são muitas as pessoas que estão em dificuldade, mas que também creem e se aproximam de Jesus, acreditando que Ele pode mudar a sua história. Diga glória a Deus. E percebemos também que são muitas as pessoas que até escutam a voz do Senhor, pastor Dá, que escutam a voz do Senhor quando o Senhor lhe pede para fazer algo que lhe beneficie. Porque Jesus, ao ouvir os leprosos clamando por misericórdia, clamando pelo seu auxílio, pela sua ajuda, Jesus, que a Bíblia diz que ele andava em compaixão, ele se movia em compaixão, e movido pela compaixão, Jesus caminhava em compaixão, Jesus caminhava em amor. Então Jesus, vendo-os e ouvindo-os que clamavam, mesmo que de longe, Jesus também liberou uma palavra para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Então aqueles homens são muitos, os 10 creram naquela palavra, irmãos. Jesus não disse para eles: olha, sejam limpos, sejam curados, como Ele fez em outras passagens. Ele é Deus, Ele age como quer, da forma que quer. Nós não podemos colocar de forma alguma Deus dentro de um padrão. Ele é Deus. Teve cego que Ele disse: abre os seus olhos. Teve cego que Ele cuspiu no chão e mandou barro na cara dele e mandou lavar. Então Jesus faz do jeito que Ele quer. E nessa Jesus liberou uma palavra: vão e se apresentem aos sacerdotes. Esse era o ritual que todo leproso que de repente percebesse que de alguma forma miraculosa, que era só milagre mesmo, ele se encontrasse limpo, ele deveria voltar até o sacerdote, o mesmo que eu havia analisado antes, e para que ele pudesse analisar e recebê-lo de volta. Então, mesmo leprosos, eles ouviram essa palavra que Jesus havia dito: vão e se apresentem, e todos creram, todos caminharam pela fé. Se Ele está dizendo que é para a gente se apresentar ao sacerdote, então vamos nos apresentar ao sacerdote. E indo, o milagre aconteceu. Caminhando pela fé, baseado em uma palavra que lhes beneficiava, eles foram. Eles acreditaram. Então são muitos que creem que de repente, se orar, se clamar, se pedir, se buscar, recebe. Diga glória a Deus. Muitos são aqueles que sabem e que, se decidirem por um tempo andarem em obediência, em um direcionamento, algo vai acontecer na sua vida. E aí caminham. E os 10 ouviram e caminharam. Mas aí no meio da caminhada, que eles perceberam, todos perceberam, um voltou, um percebeu que estava curado, um percebeu que estava limpo, um percebeu que agora curado, a sua família poderia ser restaurada, porque ele poderia ser inserido novamente à sua casa. Um percebeu que as suas terras, as suas posses poderiam ser restituídas, porque um leproso curado tinha restituído tudo que lhe era dele. Mas ele percebeu que a sua vida mudou por completo, mudou por inteiro. Então no meio do caminho ele volta, irmãos, nos ensinando coisas tremendas. Ele volta adorando ao Senhor, glorificando a Deus, em alto e bom som, se prostra aos pés de Jesus, com o seu rosto em terra, e agradece a Jesus. Amém? E aí Jesus faz essa pergunta. O Senhor está perguntando nesta noite: onde estão os 9? Onde estão os 9? E Jesus, nesse texto, nos ensina que são poucos, muito poucos, os que voltam
mas que voltam também da forma correta, que voltam da forma certa. Lucas fez questão de dizer a forma como ele voltou, amém? E a forma como todos nós devemos voltar a Deus. Quem já teve um encontro com o Senhor aí? Quem de alguma forma já foi abençoado por Deus? Quem já recebeu uma bênção, uma provisão, uma cura, uma restauração? Quem já recebeu do Senhor vida, foi limpo dos seus pecados, pecados esses que te levavam à morte, que fazia separação entre você e Deus, que permite agora você ser reconciliado com o Pai, ser reconciliado com Deus? Alguém aqui nesta noite? Então vamos aprender com esse homem como nós devemos voltar. A Bíblia diz que ele voltou o quê? Glorificando a Deus. Voltou dando glórias a Deus. E assim, irmãos, deve ser a nossa volta, a nossa conversão ao Senhor. Nós devemos voltar ao Senhor glorificando a Ele, voltar ao propósito. Voltar glorificando a Deus, embora ele venha glorificando a Deus, e a Bíblia vai dizer em alto e bom som, gritando mesmo. Aqui nós devemos pegar essa palavra sobre o verdadeiro sentido de glorificar a Deus. Glorificar a Deus, voltar para glorificar a Deus, é voltar ao propósito original para o qual Deus nos criou. Isaías vai dizer que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, amém? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem foi criado para andar no meio da rua dando glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e aí falando em mistério também, glorificar a Deus é muito mais do que liberar palavras. Glorificar a Deus é viver o propósito pelo qual foi criado. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Ok, pastor, então como é que eu glorifico a Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 28. A Bíblia diz que no sexto dia Deus criou o homem, e depois que Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o abençoou. Deus já abençoou você, você já é abençoado. Fala, então abençoe o irmão que está do lado assim, fala, você já é abençoado. Deus o abençoou e Deus disse: seja frutífero, multiplique, encha a terra, sujeitai-a, governai-a, exerça o governo, exerça a liderança. Eu glorifico a Deus sendo frutífero no reino de Deus. Eu glorifico a Deus cumprindo o propósito pelo qual eu fui criado, gerar filhos para Deus, gerar filhos para o Senhor. Jesus Cristo veio, o Filho unigênito se tornou primogênito. Ele era unigênito e se tornou primogênito, o primeiro. Para quê? Para que depois o pai se tornasse, tivesse uma família de muitos filhos. Eu fui chamado para frutificar. Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: olha, todo aquele que está ligado em mim, quando não está ligado, quando está separado, não vai frutificar. Mas agora que nós fomos ligados em Cristo, reconciliados, religados, Paulo vai dizer que nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Então quem está ligado nele, agora vai cumprir o propósito pelo qual foi criado, que é o quê? Frutificar. Estando em Cristo Jesus, nós frutificamos. Aí esse galho que frutifica, a Bíblia diz que o Senhor vem e vai podar, sabe para quê? Para frutificar mais e mais, porque João capítulo 15, versículo 8 vai dizer o quê? Nisto o meu Pai é glorificado, em que vós deis muitos filhos.
e assim sereis meus discípulos. Quer glorificar a Deus? Ganhar almas para o Senhor. Quer glorificar a Deus? Está na hora de voltar a chorar pelos perdidos. Quer glorificar a Deus? Quer voltar para honrar ao Senhor, para glorificar a Jesus, para dar a devida honra? Então volte ao seu lugar para o qual Deus o criou. Deus o criou para frutificar. Deus o criou para crescer. Deus o criou para ser frutífero. Deus, irmãos, Deus, Ele quer uma família cheia. Diga glória a Deus. Olha, essa história do diabo é uma história do diabo, são meias verdades. Deus não se preocupa com quantidade. Aonde? Aonde, pastor, está escrito isso? Que Deus não se preocupa com quantidade. A Bíblia diz que Deus amou o quê? Deus amou o quê? Vamos lá, feedback. Deus amou o quê? Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo. Deus não amou um tiquinho de gente, não. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo perdido. Deus amou a mim, Deus amou a você. Deus amou o mundo inteiro e deu a sua vida, deu a vida do seu filho. Para quê? Para que todos que nele creem pudessem se tornar filhos de Deus. Deus amou o mundo. A Bíblia vai dizer que o Senhor preparou o banquete e mandou chamar os convidados, porque Ele queria a casa. Ele queria a casa. A Bíblia vai sempre falar sobre isso. Aí muita gente, não, gente, Deus não se preocupa com quantidade, Deus se preocupa com qualidade. Aí leva muitos a uma acomodação tremenda. É bem verdade, irmão, só que você tem que pensar direito. Se Deus não se preocupa com quantidade, mas se preocupa em qualidade, então se está havendo qualidade, vai haver multiplicação. Eu quero despertar alguma coisa em nome de Jesus no seu coração hoje. Aonde há qualidade, também há multiplicação. Aonde há o crescimento, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, que nós fomos levantados por Deus, os dons ministeriais, com o propósito de levar a todos a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito não está falando de santidade, está falando da estatura de homem e de mulher frutíferos na casa de Deus. Diga glória a Deus. Eu sei que vocês estão sendo frutíferos, mas o Senhor nos trouxe aqui para podar mais um pouquinho a gente, porque Ele quer que a gente seja mais frutífero ainda. Posso ouvir um amém, gente? Se eu estivesse falando assim, você vai ganhar um carro, você vai ser rico, você vai ser próximo, talvez uns aleluia mais. A gente precisa rever algumas coisas enquanto igreja. A gente precisa rever algumas coisas. Eu estou falando de mim, tá, gente? Daquilo que nós estamos sendo confrontados, tá, pastor? A gente precisa rever algumas coisas. Então aquele homem voltou glorificando a Deus, e ele voltou glorificando a Deus, irmãos, sabe, com intensidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um cálculo que o Senhor estava trazendo ao meu coração aqui. Irmãos, eu fui confrontado há 2 anos atrás. No dia do batismo do meu filho, eu fui confrontado com algo. Eu falei com o pastor. O meu filho completou 12 anos e nós marcamos na agenda da igreja, vamos fazer um batismo, e seria o batismo anual, depois de um ano. Depois de um ano nós fomos fazer o batismo. E aí eu vou aproveitar a data, a gente faz uma agenda já com antecipada do primeiro semestre e do segundo semestre. Aí eu marquei, vai ser um momento muito especial, onde nós vamos fazer o batismo, e nesse batismo eu vou e batizo o meu filho também, e nós vamos celebrar ao Senhor. E aí chegou o dia do batismo, e no dia do batismo que a gente tinha marcado da igreja, sabe quantas pessoas eu batizei? Sabe quantas pessoas eu batizei? O meu filho. Depois de um ano. E a nossa igreja cheia, irmãos. Maxwell e Mariane eram de lá. A nossa igreja é sempre cheia.
E um movimento foi um misto de alegria por estar batizando meu filho, mas algo que me fez rever alguns conceitos. Será que eu estou ensinando a igreja? Será que nós como igreja temos glorificado a Deus? Irmãos, e eu fui confrontado com uma matemática muito simples. Eu quero trazer essa matemática rapidinho aqui. Quero fazer uma pergunta muito simples. Você se acha capaz? Você se acha capaz de que com o auxílio do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E entendendo que é da vontade de Deus, é desejo de Deus, e essa bênção já está sobre a minha vida, seja frutífero. Quando Deus chamou Abraão, disse para Abraão: seja frutífero. Quando Deus confirmou a bênção a Isaac, seja frutífero. Quando Deus falou com Jacó, seja frutífero. Quando Deus falou com Noé lá antes, seja frutífero, enche a terra. Dessa bênção, e Jesus vem e diz para os discípulos: sejam frutíferos. Tem discípulos do Senhor aqui? Você se acha capaz, com a unção do Espírito Santo, de não, uma alma para Jesus no período de um ano eu vou ganhar? Você acha que é uma meta? Aí entra aquela pergunta, né? Você acha que é uma meta difícil? Não, gente, uma alma. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, cujas suas raízes, elas se aprofundam e vão até o ribeiro. As suas folhas, elas são verdes, diga glória a Deus, ou seja, traz esperança, né? Oferece sombra, oferece refrigério. Ela não receia quando vem o calor, mas na estação certa, ela não deixa de dar o seu fruto. Você é assim? Então, amém? Você se sente capaz, não? Uma alma. Olha para vocês verem, vamos imaginar aqui, eu quero que você pense assim, 18 anos de igreja, glória a Deus. Eu quero te despertar para os próximos 10 anos. Quero te despertar para os próximos 10 anos. E nós não estaremos aqui nos próximos 10 anos, porque não vai caber esse lugar, vai ficar pequeno. Alguém diz amém aí? Alguém está vivo aí? Amém? Aí, imagina, pastor Darlo, uma igreja. Eu fui chamado pelo Senhor e agora apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Alguém apaixonado por Jesus? Olha, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus voltou para Pedro: tu me amas? E Pedro: eu te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele volta para Jesus e Jesus: Pedro, tu me amas? Jesus: eu te amo, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta para Pedro novamente: tu me amas? Aí Pedro: eu te amo, Jesus. Aí faz biquinho, né? Ele fica com raiva. Apacenta as minhas ovelhas. Nós demonstramos o nosso amor a Jesus, ganhando as ovelhas e trazendo para o aprisco. Amém? Então eu estou apaixonado por Jesus. Aí eu comecei uma igreja, eu e o Espírito Santo. Mas aí nesse ano, aleluia, eu trabalhei, pastor, eu convidei, eu chamei, e nesse ano eu ganhei um. Então eu terminei o primeiro ano com 2. Amém? Uma igreja começando com 1, mas esse ganhando mais 1 no final do ano, e transmitindo essa visão, essa ideia, essa motivação. E esses 2 agora nós temos mais 1 ano, em nome de Jesus, para ganhar, cada um de nós 2, mais 1. Em 10 anos, você acha que essa igreja vai estar com quantas pessoas? Começando com 1, eu terminei o primeiro ano ganhando 1. Dá um chute aí, com 10 anos essa igreja estará com quantas pessoas reunidas? Dá um chute. Ai, cadê os bons de matemática? Bora que eu preciso falar de 3 tópicos da mensagem. Quantas? Um chute, pode chutar. 512, 256,
1.424 pessoas. 1.424 pessoas. Depois vocês façam a conta em casa certinho, que vocês vão ver, vai chegar esse número. Já fez aí, né? 1.424 pessoas. Eu ganhando só um. Não é muito, pastor? Nós precisamos ser intencionais no propósito. Saber que nós somos chamados para frutificar. Então eu glorifico a Deus cumprindo o propósito pelo qual eu fui criado. Você só ainda está aqui na terra, igreja gloriosa do Senhor, para ganhar vidas para o Senhor, porque existe um mundo perdido que Jesus amou e que Jesus quer alcançar. Mas o que nós estamos fazendo? Aquele que voltou nos ensina, ele voltou para glorificar a Deus, então nós voltamos para glorificar a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele voltou e gritando. Aí fala de intensidade. É interessante que quando perguntaram a Jesus a respeito de como ganhar o reino dos céus, aí Jesus disse assim: o que diz a lei? Aí o rapaz dizer: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Olha que interessante. Não basta amar a Deus, tem que amar de todo o coração, tem que amar com toda a sua alma, com todas as suas emoções, tem que amar com toda a sua força. Eclesiastes vai dizer: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Nós precisamos ser intensos, apaixonados, amém? E de todo o seu entendimento. Aí eu descobri, por isso que eu amo tanto café. Amarás de todo o coração, alma, força e entendimento. Café, você nunca mais vai esquecer. Eu faço os meus devocionais com café. Fala de intensidade, irmão. Jesus vai dizer o seguinte: eu quero te despertar em nome de Jesus para frutificar muito mais, não ser conformado, ser grato, né? Deus, obrigado, porque eu já vivi tantas coisas, mas eu quero mais, e eu posso fazer mais, eu posso ir além, porque Jesus sempre inspirou os seus dessa forma. Disseram uma vez, Jesus disse assim: olha, se te pedirem a túnica, dê também a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, ande duas, faça além, faça com intensidade, faça com paixão, faça muito além. Hoje pela manhã eu preguei uma mensagem lá na igreja sobre encher as talhas vazias. O Senhor Jesus disse assim: enchem as talhas. Os camaradas foram lá e encheram até a borda. Eles fizeram algo com excelência, eles não fizeram pela metade, e nem só até chegar no lugar assim, a marca, né? Eles encheram até a borda. Aí Jesus: agora leva aí que esse negócio vai acontecer algo sobrenatural. A gente fazendo o simples e o extraordinário, Deus fazendo. A Bíblia diz que ele voltou com alto, gritando, glorificando a Deus em alto e bom som. Aleluia. Grite, desde que as suas atitudes gritem o nome do Senhor, glorificando e exaltando a Deus. Jesus estava falando sobre ele. Esse texto foi escrito para nos inspirar. Ele voltou com intensidade, em alta voz. Aleluia. Isaías vai dizer, irmãos, que quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, e ele viu os anjos cantando e adorando e clamando, a Bíblia diz que o clamor deles fez com que os umbrais do templo se estremecessem em intensidade. A Bíblia fala de tantos homens com intensidade que obtiveram algo extraordinário da parte de Deus. Aquela mulher disse assim: se eu somente tocar. Aquela mulher que já havia tentado de todas as formas, ela se envereda no meio da multidão e faz algo além das suas forças, porque ela queria algo. Aquele cego que clamava, e aí o que vai acontecer, irmãos? Jesus estava passando e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece? Muitos tentaram fazê-lo calar, tirar a intensidade, mas o que ele fez? Ele começa a clamar ainda mais alto. O inimigo vai tentar tirar a intensidade, tem tentado e tem feito, tirado a intensidade e a paixão da igreja, o fervor,
a alegria da salvação, o prazer de servir a Deus, o prazer de ter comunhão com Deus, o prazer de vir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Só o fato de pensar, de me dizer, é dia de nos reunirmos, é dia de termos comunhão, isso já trouxe uma alegria ao meu coração. Mas aí o inimigo vai sempre tentar tirar a intensidade, tirar o fervor, tirar a paixão, irmãos. Mas esse que ele segue nos ensina: quando tentar nos calar, vamos aumentar o volume. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos aumentar o volume, vamos aumentar. Eu posso fazer mais, eu posso adorar mais, eu posso glorificar a mais, eu vou levar pessoas até o conhecimento de Cristo, vivendo o propósito pelo qual eu fui criado, frutificar. E a Bíblia diz que ele vem e se lança aos pés, pastor, se lança aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Sabe o que é aqui, irmãos? Ele se rende completamente ao senhorio de Cristo. Ele se rende completamente ao senhorio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele se prostra. A Bíblia vai dizer, o próprio Senhor, que o meu povo é de dura cerviz. O que é dura cerviz? É a pessoa que não se curva, é a pessoa que não se humilha, é a pessoa que não se submete. Aquele leproso que voltou agora ali, ele nos ensina a forma como nós devemos voltar, nos submetermos inteiramente ao senhorio de Cristo. Existem muitas pessoas que não entenderam ainda. Jesus Cristo, né? Ele se apresenta como Senhor e Salvador. Mas todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem creu recebe como Senhor e Salvador. Muitos querem só o Salvador dos meus problemas, o Salvador das minhas dificuldades, o Salvador disso e o Salvador daquilo. E Ele é tudo isso, louvado seja Deus. Mas Ele também é Senhor, que nos guia, que nos direciona, que tem um novo estilo de vida para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Que tem um estilo de vida para nós trilharmos em nome de Jesus esses próximos 10 anos. Gente, se cada um aqui ganhar para o ano que vem, aleluia, já vai ter só para o ano que vem. Aí já vai ter cadeira até lá fora também, telão, ou sei lá, vai derrubar aquela parede, estender até lá mais, tem terreno lá na frente. Eu não sei o que vai acontecer, só glorifica. Imagina se o camarada trabalha um pouco mais e ganha mais aleluia. E é vidas rendidas ao Senhor. Se humilha. Existem muitos cristãos que não têm coragem de orar ao Senhor, dizendo: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Existem muitas pessoas que são como eles se relacionam com o Senhor de uma certa distância. Aí eles não voltam para se humilhar, eles não voltam para se submeter. Não, eu gosto de ir na igreja, lá é bom, né? Tem uma palavra boa. Eu saio até renovado, né? Eu gosto de ir porque minha semana é diferente. Quando eu vou na igreja, é quase que uma sessão de descarrego, né? Só glorificam a Deus no domingo. Só glorificam a Deus, estão iludidos por uma religiosidade que tem destruído muitas vidas, que não entendem que nós glorificamos. Irmãos, aqui é o momento em que nós nos reunimos, sabe para quê? Para sermos edificados, para sermos ensinados, para sermos instruídos, sabe para quê? Para prestarmos um culto durante a semana inteira a Deus, pastor.
O nosso culto não é aqui, o nosso culto também é aqui, mas o nosso culto é um estilo de vida em todo tempo, em todo momento, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa faculdade, seja onde for, nós somos filhos de Deus, procurando glorificar a Deus, levando a todos ao conhecimento do Senhor, sendo sal, provocando sede, sendo luz, iluminando essas trevas, esse mundo que jaz em trevas, submisso à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você seja uma bênção, porque Ele já te fez e já te abençoou. Você é uma bênção. Que você frutifique, que você cresça, que você ganhe muitas vidas para Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que ganha almas é sábio. Sábio. Mas aí a gente vem, muitas vezes, não entende o quarto ponto, eu encerro. Ele voltou, sabe para quê? Ele não voltou para pedir mais. Embora nós devamos apresentar diante de Deus todas as nossas ansiedades, Ele voltou para agradecer. Ele voltou e agradeceu ao Senhor. Gratidão. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas o preço que Jesus pagou por mim, eu não tinha condição de pagar. A dívida que eu tinha com Deus era uma dívida tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, que eu não tinha condições de pagar. Aí Jesus foi lá e pagou por mim. Aí sabe o que ele fez? Ele não disse está perdoado, ele pagou, irmãos. Ele pagou. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. O inocente pagou, acaso. Jesus pagou. A dívida que nós tínhamos com Deus não era com o diabo. Nós estávamos em rebeldia contra Deus, nós estávamos em débitos com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Com Deus. Jesus foi lá, pagou. Não foi ouro e nem prata, mas foi com o seu sangue precioso, foi com a sua vida naquela cruz. Aí depois que ele pagou a dívida, é como se ele tivesse agora o direito de ficar com o carnê, com o boleto. Aí o que ele fez? Rasgou o escrito de dívida. Aí disse: filho, agora está pago. Já não há mais acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais acusação. A dívida está paga. Aí quando a gente tem esse senso de gratidão, um senso de dívida que foi paga, que eu não tinha condição de pagar, eu volto e agradeço todos os dias ao Senhor. E como é que eu agradeço? Aí Paulo vai dizer: eu me sinto devedor. Não que ele quisesse pagar, nesse não era o intuito de forma alguma, mas a única coisa que eu posso fazer por ele é viver a vida que agora vivo, viver para a glória de Deus, pregando a gregos, pregando a gentios, pregando a judeus, pregando a todo mundo, pregando até para pedra, mas eu vou pregar. Eu vou anunciar a tempo e a fora de tempo. Eu vou fazer a vontade do Senhor, demonstrar gratidão ao Senhor. Ele volta para demonstrar gratidão, se humilhando, se submetendo ao senhorio dele e agradecendo. O salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O pastor até leu aqui na consagração da... Quem somos nós para dar alguma coisa para o Senhor? Quem somos nós, Senhor, para o Senhor nos chamar para fazer parte de um projeto tão lindo que é a construção da sua casa? É como se ele dissesse: pai, obrigado por nos chamar, obrigado por permitir a gente chegar e poder contribuir, porque nós não estamos nem contribuindo, nós estamos apenas deixando parte daquilo que já veio do Senhor, daquilo que o Senhor já nos abençoou, porque tudo é do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senso de gratidão. Aí tem gente que acha que vem no altar e está fazendo algum favor. A motivação, das motivações do nosso coração nós prestaremos conta. Aí eu termino dizendo: sabe por que Jesus perguntou onde estavam os outros 9? Não é porque ele não queria glória. Deus não precisa de ser glorificado por nós. Ele é um ser completo, irmãos. Ele não é carente de nada. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus.
Amém? Quando ele pergunta onde estão os 9, é porque ele é um ser tão generoso, ele é um ser tão gracioso. Ele queria liberar a mesma palavra que ele liberou para aquele que voltou, ele queria liberar para os outros, porque só os que voltam recebem essa palavra, a segunda palavra. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé, onde estão os outros 9? Não é que ele queria ser adorado. O sentimento de Jesus é: onde estão os outros 9? Eu tinha mais do que a cura, e eu tenho mais do que a cura. Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Eu tinha mais do que uma restauração de lar, do que uma restauração de família. Onde estão os outros 9? Eu tinha mais, eu tenho muito mais, mas onde estão os outros 9 que não voltaram? Ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com os outros 9. E aí essa pergunta também fica para nós: onde estão, irmãos? Onde estão aqueles outros? E talvez o seu sentimento seja o mesmo sentimento de Caim. Quando Jesus também faz uma pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E ele diz assim: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Esse sentimento de sempre se preocupar apenas consigo mesmo. Você é responsável, Deus te fez responsável. Se você se aproximou do Senhor e foi ligado nele, agora nós somos responsáveis. Aos pés da cruz, Jesus fez questão de lembrar: João, Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Estou te delegando responsabilidade. Os que voltam, irmãos, Deus confia. Gente, eu não sei vocês, mas você já pensou? Você é digno da confiança de Deus. Às vezes nós nos sentimos tão honrados, tão assim, agraciados por de repente ser digno da honra do nosso patrão, ser digno da confiança do nosso gerente. Nossa, o gerente reconheceu, me colocou aqui, olha, você foi digno. Você consegue entender isso? Que você é digno da confiança do Senhor? Que Deus acredita em você, que Deus confia em você, que Deus deixou uma galera aí para você salvar, cuidar, discipular, enviar para o Senhor. Como nós estaremos daqui 5 anos? Vamos atrás dos outros 9? Amém? Vamos atrás dos outros 9? Nós que voltamos, vamos atrás do rapaz. Você pegou só a migalha que caiu da mesa. O Senhor quer que a gente se sente na mesa? Aleluia. Você pegou sua migalha, o Senhor, Ele tem uma mesa. Vamos voltar lá também. Vamos voltar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque o Senhor ainda não voltou. Então, enquanto o Senhor não voltar, dá tempo a gente voltar. Então a pergunta que fica para nós também: onde estão os outros 9? Não é para a gente acusar, não é para a gente apontar e dizer: nossa, que camarada ingrato, sumiu. Não, é para a gente ir lá e amá-lo. É para a gente ir lá e dizer: ó, tem uma mesa preparada, tem um lugar de comunhão, tem um lugar de relacionamento. Mais do que isso aí é só migalho que você viveu. Ele tem uma mesa preparada para os filhos. Coloque-se de pé um instante. Aleluia. Eu quero te fazer um desafio. Pastor, o senhor me permite? O senhor me permite, o senhor me deu o microfone? Então depois o senhor me perdoa. Eu quero te fazer um desafio santo. Amém? Esse mês é mês de aniversário. Amém? Quem topa esse desafio aí, em nome de Jesus? Você vai lembrar de alguns. Não precisa nem muito longe. A sua lista lá do WhatsApp. Vai dar aquela olhada. Não é para convidar crente não, irmão. Deixa os crentes dar trabalho lá na igreja deles. Não é.
deixa o pastor dele com as dores de cabeça deles. Você vai convidar alguém que você sabe que está distante do Senhor, que até já um dia recebeu uma bênção, uma vitória, mas não voltou, ou não está nesse ambiente de alguém que voltou, glorificando a Deus em intensidade, submisso ao Senhor, submisso à sua vontade, submisso ao seu senhorio e grato. Amém? Você crê que Deus pode ungir o seu convite? Você crê que, gente, a única coisa que Jesus pede para a gente, prega, anuncia. O que é pregar? Testemunhar do que Deus fez na sua vida. O nosso trabalho não é convencer, é só anunciar. A gente faz o simples, o extraordinário Deus faz. A gente prega e o Senhor convence, e o Senhor converte, e o Senhor transforma. Então, só para começar, porque a palavra ela tem que ser prática. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu fui chamado para frutificar. Senhor, não, e nesse próximo ano, Senhor, eu quero sair daqui indignado. Ah, Senhor, aquela matemática lá de 1, Senhor, pelo menos nós não podemos nos conformar. Irmãos, toda árvore que depois atinge o seu estágio de maturidade, de frutificação, pastor, pelo menos uma vez por ano ela frutifica, depois que ela alcança o nível de maturidade. Amém? Então a gente também deve pensar nisso. Poxa, pelo menos uma alma. Quando eu ouvi isso, irmão, quando eu falei: Senhor, eu não posso ser tão... Isso foi eu, tá bom? Não leva para você, isso é eu. Vou dizer o que eu disse para o Senhor. Eu disse assim: Senhor, eu não posso ser tão imprestável assim, não. Isso é eu, tá bom? Aí cada um, a sua conversa com Deus é a sua. Estou falando eu. Falei com Deus: eu não posso ser tão imprestável desse jeito, não. Não, pelo menos uma alma. Pelo menos uma alma. Eu não posso me conformar e vir no domingo e durante a semana eu não ter convidado ninguém, eu não posso chegar aqui e levantar as minhas mãos e adorar ao Senhor, achar que está tudo bem, quando eu sei que lá no mundo tem tantos perdidos e eu não fiz nada para alcançar, e achar que eu estou glorificando ao Senhor. Então, é uma mensagem de reflexão. Fecha os teus olhos um instante.